Muito bem, irmãos. Paz seja com todos em nome de Jesus. Amém. Feliz porque a gente tem convicção de que o lugar de estarmos é em Deus, na pessoa de Jesus. A salinha das crianças está funcionando, viu, irmãos? Caso você tenha um bebezinho aí queira levar, de 1 a 12 anos mais ou menos, pode levar. Bom? Muito bem, ontem eu estava sentadinho em casa pela manhã e pensando sobre alguns aspectos da vida, e veio muito forte à minha mente a questão da felicidade. Felicidade. Essa dualidade da existência humana, que revela que o homem é um ser que tem uma complexidade terrível, porque ele quer ser feliz, mas escolhe os meios de felicidade muito complexos. E ele busca essa felicidade o tempo inteiro e não encontra. Não encontra porque dentro da existência humana, dentro daquilo que é palpável, a gente nunca vai conseguir ser feliz. E a felicidade, na verdade, é um caminho de luta, eu diria, para todo ser humano. Todo ser humano quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? Todo ser humano quer ser feliz. E não é ruim ser feliz. O grande X da questão é como a gente busca essa felicidade. Essa felicidade a gente busca por vários campos. E eu resolvi nesta noite, nesse tempo, que a gente vai pensar, escolhi um texto de Eclesiastes, do sábio Salomão, capítulo 2, precisamente o versículo 11, para pensar sobre esse versículo de um homem que chegou ao final da sua vida, mais ou menos, já estava caminhando para o final do curso da sua existência, e ele usa esses 2 capítulos precisamente para falar sobre prazer e sobre essa crise da existência. Se a gente for ler alguns livros de autoajuda ou ler alguns livros dos pensadores dentro dessa consciência existencialista da humanidade, a gente vai descobrir que até hoje eles não descobriram qual é o viés da felicidade. Alguns filósofos cristãos dão alguns sinais, mas não chegam à conclusão daquilo que a gente tem como meta ou objetivo da felicidade. E esse texto, ele me revela uma coisa grandiosa. Isso foi a minha meditação de ontem. Quando eu cheguei nesse texto, eu descobri que a grande crise nossa é justamente essa. É ver um Deus que é eterno e olhar para mim mesmo e entender que eu tenho uma finitude na existência. Um dia a vida dentro dessa existência para. Aí a gente entra em crise entendendo que parece que a vida ela se inicia no berço e termina na sepultura. Essa é a grande crise da humanidade, que é essa dualidade de olhar para o eterno e descobrir que eu tenho uma vida que ela vai parar, mas vai dar seguimento, para, é um hiato, mas dá seguimento, porque Deus... Em cima desse texto, a gente vai descobrir com muita clareza que Deus colocou um desejo no coração da gente, por isso que a gente vive essa crise existencial. É por isso que a gente busca muitos meandros para conquistar o prazer. Eu não seria ingênuo para compreender que tem muitos que estão aqui que às vezes luta para ter felicidade, adentrar em uma repartição pública e dizer: agora eu tenho segurança, agora eu sou um homem feliz, porque agora eu vou manter minha família. Com poucos dias ele começa a reclamar do salário, ele começa a reclamar do governo, seja de qualquer esfera, estadual, municipal ou federal, e a gente percebe que não existe uma plenitude em cima daquilo que a gente sonha. Às vezes o indivíduo é solteiro, ou a moça é solteira, e ela sonha em um parceiro para
completar a sua felicidade. E da mesma forma o homem, para que essa felicidade seja plena. E a gente descobre que às vezes essas junções ou essas uniões nem sempre é objeto de felicidade. Às vezes, em alguns casos, é objeto ou investimento de infelicidade. E aí a gente vai permeando sobre a existência humana e a gente vai descobrindo coisas que a gente não entende, porque Deus colocou na gente o desejo da eternidade. Vamos ler o texto? Depois eu quero dar uma passeadinha com vocês aí, para a gente... Sei que não esgotarei, Mel tem dado algumas palavras sobre esse termo dentro do Sermão do Monte, né, como a gente chama, de Mateus. Hoje pela manhã ele falou um pouquinho, fez uma abordagem, deu um tiragostozinho para a gente sobre felicidade, e eu quero me ousar também pensar um pouquinho sobre esse tema nesta noite. O texto diz, capítulo 3, versículo 11, 3, 2, não foi que eu li? 3:11, irmãos, eu falei 2, não foi? Mas está pertinho, não está? É porque eu já vou fazer, já estou caminhando para 60. O homem, quando vai caminhando para 60, ele vai lembrando de algumas coisas, mas esquecendo de outras também. Viu? Capítulo 3, versículo 11. Diz assim as Sagradas Letras: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Que Deus, em sua infinita misericórdia, complete essa palavra no meu e no teu coração. Se a Bíblia está dizendo, irmãos, que por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir compreender o que Deus fez quando Ele diz respeito à eternidade. Conta-se uma história de um padre que estava à beira do mar e um garoto bem curioso veio se aproximando daquele padre e perguntou: Padre, o que é eternidade? Ele se direcionou a uma cabanazinha, pegou um cesto e disse: agora você vai esvaziar o mar com esse cesto. E o garotinho ia lá, enchia o cestinho e voltava para próximo do padre. E aí os irmãos já sabem qual é o resultado, né? Nem com a lata ou com o caminhão-pipa ele conseguiria esvaziar o mar. Com isso ele explicou para aquele garoto que a eternidade é mais ou menos assim. A gente não consegue mensurar a eternidade. Mas por que a gente faz algumas permutas? Se Deus colocou no meu e no teu coração esse desejo da eternidade, por que a gente faz algumas permutas e troca o retorno ao Criador que criou, sendo bem redundante, as suas criaturas, e a gente tenta preencher isso com algumas felicidades, com alguns prazeres que a gente não vai conseguir. E Salomão vai fazer um relato no capítulo 2, eu quero passear também nesse capítulo 2, sobre essas questões. Salomão, quando está chegando e concluindo a sua existência na terra, ele diz uma coisa que eu julgo de suma importância. Ele diz: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Preste atenção a uma coisa que eu vou te dizer aqui. Você pode ir para o melhor resort do mundo, passar lá um tempo de qualidade com a sua família, com amigos que você gosta, mas vai chegar um tempo que aquilo ali vai se tornar fadonho para você. Você vai querer retornar para casa, para dormir na sua cama, para cheirar o travesseiro da babinha que escorre da boca, do lençol que não está muito cheiroso, se passar uns dias sem lavar, com o edredom também que não está muito cheiroso, mas a gente quer voltar para casa. Percebe que não existe nada e nem lugar algum que nos tornem felizes que não seja a pessoa de Jesus de Nazaré. Sabe por quê, irmãos? Porque na Gênesis toda a raça humana se desorganizou. Toda a raça humana se desorganizou. Eu fico imaginando Deus descendo ao jardim do Éden para bater um papo com Adão e Eva. Todos
todo finalzinho, ao cair da tarde, o dono de todas as coisas, aquele que é e sempre será, aquele que está sentado no alto e sublime trono, descia para o Éden para trocar umas ideias. Quem é da zona rural aí vai saber o que é que eu estou falando. Na minha época, a gente chamava as terrinhas pequenas de menos de 20 hectares de burara. Quem já ouviu falar em burara? Olha, tem muita gente igual a mim também. As buraras, que são pedaços de terra pequena, que tem muitos proprietários, eles se reúnem ao cair da tarde para trocar ideias, para bater papo. Era assim que Deus fazia com Adão e Eva. Se reunia com eles dois para bater um papo. Mas aí eles resolveram tomar uma decisão de não mais obedecer a Deus. Se rebelaram contra Deus. E aí todo o universo se desorganiza, mas principalmente a questão social e espiritual se desorganiza de uma maneira tremenda. O primeiro homicídio da história acontece dentro de uma família com 4 pessoas. Violência não é de hoje. Violência é resultado do afastar do homem da presença de Deus. É por isso que a gente canta e parece um mantra, né? A gente fica repetindo o tempo inteiro. É na presença de Deus, é na presença de Deus. É o local de descanso, é o lugar de descanso. Porque a gente vive, irmãos, uma saga. Eu diria que é uma saga literalmente a busca da felicidade e do prazer. E eu diria que a maioria das opções que escolhemos não vai gerar prazer para a nossa alma. Muito pelo contrário, vai gerar muito desprazer e confusão mental. E aí a gente percebe no curso da história que alguns elementos a gente vai tirando a conclusão. Primeiro, deixa eu pensar aqui com vocês aqui de maneira muito clara. Religião nunca foi algo que Deus criou. Isso é uma opinião minha, você pode discordar, não tem problema nenhum. A religião, na verdade, é o homem tentando estabelecer uma divindade. A religião é uma forma do homem se reconhecer como divino. É por isso que a gente vê essa quantidade grande de religião. Em cada lugar e em cada grupo, você percebe alguém adorando deuses. A religião, na verdade, é uma maneira da gente constituir a nossa divindade. Ao contrário, Deus quer nos chamar de volta para o Éden e a gente ter o divino que vai se relacionar com a gente todos os dias, o dia todo, em nome de Jesus. Mas o que é que Salomão revela no capítulo 2, na busca da felicidade? Olha o que ele fala. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao quê? Veja no 2, abra sua Bíblia, deixa ela aberta, Eclesiastes 2, no versículo 3. Decidi entregar-me ao quê? Ao quê, irmãos? Ao vinho. Sabe o que é que significa isso? E que nós estamos vivendo essa geração, a geração do entorpecente, a geração que não quer encarar a realidade, a geração que quer caminhar dentro dessa felicidade que é temporal. Nós nunca tivemos na história uma geração completamente embebecida como essa geração. Nós nunca tivemos na história uma geração completamente implicada com o uso e o abuso de substâncias psicoativas como essa geração nossa. A gente não tem nem ideia das drogas sintéticas que estão chegando ao Brasil, porque a gente não ouve falar. A gente só ouve falar de maconha, de crack, de cocaína, porque essas são populares. Mas a gente não tem ideia. Sabe o que Salomão está dizendo? É que essa dualidade do prazer, ou seja, essa confusão que o homem
entende na sua mente, depois da separação de Deus, que ele tem dentro de si um anseio pela eternidade, que quem colocou foi o próprio Deus, não foi o homem que buscou isso, foi Deus que colocou a eternidade no coração dele, que ele vai encontrar esse prazer da eternidade em cima dessas substâncias psicoativas. Salomão está dizendo eu me entreguei completamente ao vinho, extravaguei, completamente extravagante ao vinho, perdi completamente o governo da minha vida, eu extravaguei demasiadamente, eu queria saber o que valia a pena debaixo dos céus no poucos dias da vida humana. Salomão não encontrou no vinho, e ninguém vai encontrar em nenhuma substância psicoativa que altere a minha forma de pensar a vida em cima de vinho ou em cima de substância psicoativa. Depois ele diz, eu me lancei em grandes projetos, me tornei um grande empreendedor. Às vezes a gente acha que as pessoas estão empreendendo por empreender, porque elas querem dar emprego. Às vezes não é isso. Em sua maioria das vezes sim, mas em alguns casos não. Elas querem realizar no seu coração essa palavra chamada felicidade. Porque se eu tiver muita gente sob meu comando, se eu tiver muitos empreendimentos, encher o bolso de dinheiro, eu serei um homem feliz. Salomão fez isso. Lancei-me em grandes projetos, um construtor, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins, pode perceber que é tudo para mim. A felicidade geralmente que a gente busca é para nós, não é para o outro. E tudo que a gente realiza na vida, irmãos, eu nunca vi um médico se formar em medicina para tratar a vida dele, para consultar a si mesmo. Eu nunca vi um advogado se formar em direito para tratar das causas dele mesmo. Todos nós conquistamos alguma coisa para o outro. Mesmo que esse outro me dê um retorno financeiro, mas é para o outro. A felicidade, que é uma felicidade em si mesmada, ou para mim mesmo, não tem valor nenhum. Para Deus, não. E se você observar o texto, ele vai dizendo de maneira muito clara, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, comprei escravo e escrava, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas. O cara era rico, ao ponto dele dizer que depois dele, olha que coisa interessante, ninguém ajuntou igual ele, ninguém nunca foi rico igual ele, proeminente igual ele. Mas esse cara chega um momento que ele diz uma coisa. Versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos havia feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. No que se faz debaixo do sol. Talvez você esteja aqui nesta noite, buscando o prazer nesses lugares ou nessas coisas. E Deus está dizendo para mim e para você, epa, para. Isso pode te dar momentos de prazer, de alegria, de felicidade. Mas a felicidade não está fundamentada nessas coisas e em ninguém. E aí eu quero caminhar o meu raciocínio dizendo para os irmãos uma coisa. Irmãos, o homem é um ser criado para transcendência. A gente não consegue mensurar, a nossa mente é incapaz de medir a eternidade. Quando Salomão está dizendo que Deus colocou no coração da gente a eternidade, é porque é a eternidade mesmo. Essa é a grande crise da existência humana. É que o que a gente está conquistando um dia vai ficar para alguém, se vai ficar. Mas eu quero pensar sobre algumas pessoas do Novo Testamento para caminhar para o final da mensagem, dizendo para você uma coisa interessante. A palavra de Deus diz que Paulo buscou essa felicidade na religião. Segundo seus próprios escritos, não existia ninguém igual a ele. Conhecedor da lei, um exímio conhecedor da lei. Da idade dele, ninguém conhecia a semelhança dele, a lei.
A religião não deu a resposta que Paulo precisava para o prazer. E eu quero dizer para você nesta noite, a religião não vai te dar a felicidade que você está tanto buscando. Porque a religião é algo instituído pelo humano. Só o Criador tem o poder de trazer essa felicidade. Paulo precisou experimentar no seu caminho. E o que eu acho interessante, irmãos, no processo da conversão de Paulo, é a sua queda. Mas o que eu acho mais interessante é o que está escrito. Paulo era alguém mandatário. Quando ele recebe a intervenção de Deus no caminho, e que ele recebe de Deus uma palavra que Jesus dá para o próprio Ananias. Se não me falha, não, Ananias não. Eu vou pensar aqui agora. Capítulo 9, vamos lá para o capítulo 9, para eu não falar bobagem. A Bíblia é a Bíblia, a minha mente não é mais a mesma. Ele cai, levanta e Deus dá uma palavra, Jesus dá uma palavra para quem está guiando ele. Capítulo 9. O cara que vivia feliz da vida. Respondeu Ananias, Senhor, é Ananias mesmo. Capítulo 9. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de tudo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. Olha que resposta Jesus dá a Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Olha que coisa, irmãos. Quero me ater a essa frase. E eu vou mostrar a ele. E vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, se não for o Espírito Santo convencendo o homem, se não for o Espírito Santo convencendo o homem, não tem nenhum homem que suporte uma palavra dessa. O indivíduo está procurando a felicidade e encontra sofrimento. Que coisa é essa? O Evangelho de Jesus é o Evangelho que me leva para a felicidade, mas traz consigo os sofrimentos. Que sofrimento é esse? É o sofrimento, irmãos, dessa dualidade, da eternidade e da existência que tem fim. Se não fosse o Espírito Santo, eu diria que Paulo rejeitaria de maneira dura. Eu não quero sofrer por ninguém. O grande problema é que a religião vai amassagear o meu ego. A religião vai amassagear os meus dilemas. Mas Jesus, eu acho fantástico a relação com Jesus, que Jesus não tem essa, irmãos. Jesus fala a verdade a despeito do que eu e que você pensamos. Capítulo 6 de Jesus eu acho fantástico quando ele fala sobre a questão do sustento, da questão do cuidado. E quando ele fala sobre o cuidado, ele diz assim, a cada dia caberá o seu mal. A religião está fazendo uma maquiagem tão terrível na mente da gente, que a gente está buscando a felicidade onde não deve. Mas eu também quero pensar sobre uma mulher que gastou todos os seus recursos financeiros buscando a felicidade para que estivesse estancada na sua alma aquele sofrimento que ela tinha, seu fluxo de sangue. A vida estava esvaindo. Aquela mulher só queria que alguém estancasse aquele fluxo de sangue, para que ela começasse a viver. A alma estava completamente exaurida. Mas aí eu quero abrir para você, e que você entenda nesta noite, não tem sangue
que jorre da minha alma, sofrimento que jorre da minha alma, que o Senhor Jesus não tem a capacidade de estancar. A existência humana está nas mãos do Criador, e o Criador se fez verbo e habitou entre nós, se transformou em carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de virtude, dizendo: ei, eu vou estancar o sofrimento de vocês, vou dar felicidade, mas uma felicidade que seja plena. Por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não busque abundância de vida em outro lugar, em outra pessoa que não seja Jesus de Nazaré. Ele é a razão do nosso viver. Mas Lucas também revela a história de um homem que conquistou muitos patrimônios, dinheiro à vontade, honesto e desonestamente, servidor público romano, ganhou muito dinheiro, mas havia dentro do seu coração uma inquietação na alma, desejando aquele que supriria o vazio da sua existência. O grande Zaqueu, que a gente conhece a história, um homem cheio de dinheiro, um homem cheio de posses, mas era um homem que vivia perambulando, buscando alguém que viesse suprir esse vazio da sua alma. Diz o filósofo, teólogo, que o vazio que eu e você tínhamos na alma, aqueles que já estão aí lutando para o preenchimento desse vazio, nada consegue preencher. Só Jesus de Nazaré tem a capacidade de preencher esse vazio da alma humana. É por isso que a gente percebe essa crise. Isso não significa dizer, irmãos, quando a gente se encontra com Jesus, a gente não vive essas crises também. Mas elas são bem minoradas, elas são bem menores. Zaqueu não se contentou com a vida só do dinheiro. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro pode lhe dar alguns momentos de felicidade. Pode te dar algumas possibilidades, mas não lhe traz felicidade. Mas se tiver muito dinheiro aí e quiser me dar, pode me dar aí, viu? Fique tranquilo. Eu quero dinheiro. Mas o dinheiro não é o meio da felicidade, irmãos. Zaqueu compreendeu isso de maneira muito clara. Não é o conhecimento que vai me trazer felicidade. Zaqueu entendeu. E quando a gente entende isso, preste atenção, olha para mim aqui agora. Quando a gente entende essas questões, quando o Espírito de Deus revela para a gente que Deus plantou no coração da gente a eternidade, e quando Jesus convence isso a gente de maneira muito clara, a gente passa a entender que o que a gente tem não é mais da gente. Zaqueu compreendeu que o que ele tinha não era dele, mesmo ele tendo a consciência de que aquilo que ele conquistou em seu volume mais voltuoso financeiro foi conquistado de maneira desonesta. Mas quando ele é convencido pelo Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é repartir o que ele tem, é devolver o que ele tem, porque não é dele. Felicidade de Jesus, quando penetra o meu coração, eu compreendo claramente, e eu não tenho dúvida, que o que eu tenho não é mais meu, é nosso. É por isso que a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ensina-nos a orar. Ele diz, o Pai é nosso, mas o pão também é nosso. Existe um coração de partilha quando o homem entende a eternidade na pessoa de Jesus, quando ele é suprido em sua maior necessidade, que é a vida eterna. E Zaqueu descobriu isso. E por fim, a gente descobre também um jovem rico, mas havia uma inquietação na sua alma. Poder, bens, não me traz a felicidade que eu necessito. Pode trazer até a felicidade que eu preciso. E esse jovem rico
faz uma pergunta para Jesus. Essa semana eu vivi uma experiência até interessante. Porque, na verdade, quando alguém te pergunta alguma coisa, é porque ele está inquieto com aquilo que ele está vivendo. Alguém chegou com 2 brincos e me perguntou assim: o senhor acha que eu devo continuar usando esses brincos? Isso aqui é pecado? Aí a gente tem que perguntar: por que você está me fazendo essa pergunta? Não sei, eu estou fazendo essa pergunta ao senhor. Acredito que era uma inquietação da alma dele. Falei: cara, veja, o corpo é seu, velho. O corpo é seu. Você está achando legal os brincos? Jovem, né? Está achando legal o brinco? Ele olhou para mim, pensou um pouco e tal, subiu, desceu, não me respondeu. Quando foi no outro dia, ele chegou para mim e disse: tirei os brincos. Geralmente as perguntas elas são resultado de inquietações da minha alma. Um jovem rico, cheio de muito dinheiro, se depara com Jesus e pergunta para Jesus: bom mestre. Se fosse eu, o cara me chamando de bom, meu irmão, eu me soberbecia todo. E Jesus disse: por que tu me chama de bom, rapaz? Bom só há um. Deus é o Pai que está nos céus. Jesus não é o ser, não é a divindade que se ilude com esses elogios, com essas bajulações bobas. E ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É sobre esse ponto que eu quero finalizar para entregar aqui a palavra ao pastor Mel. Todo ser humano tem essa inquietação desse texto que lemos aqui em Eclesiastes, que foi Deus que plantou a eternidade no meu e no teu coração. E Jesus responde para ele: guarda os mandamentos, desde a minha tenra idade que eu guardo. Mas Jesus faz um pedido para ele, pedido simples. Muito bem, meu querido, vai, vende tudo que tem e segue-me. Já pararam para analisar uma coisa que é interessante, irmãos? Toda proposta para viver a eternidade é pensar no outro também. O que Jesus estava fazendo não era... O cara era muito rico, vende tudo que tens e vem. Proposta da eternidade em mim. Quando eu sou contemplado pela eternidade, eu não tenho essas dificuldades mais. Porque a gente compreende, irmãos, que o maior tesouro que o homem tem é conhecer Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você entrou aqui nesta noite completamente inquieto, dizendo: eu também sofro. Tenho buscado essa felicidade em muitos lugares. Fique tranquilo, eu também procurei. E às vezes até procuro. Mas eu já encontrei. Você também pode encontrar essa felicidade. É como aquele homem que saiu para comprar no campo uma grande pérola. E ele encontrou essa pérola quando Jesus conta sobre a parábola. Ele encontra essa pérola. É o contrário. Ele vai e vende tudo que tem e vem adquirir essa pérola, que é Jesus de Nazaré. Ele está aqui, dizendo para mim e para você: ei, eu quero dar essa plena felicidade para você. Não precisa você viver sem a sua sobriedade. Para que você viva feliz, você precisa tomar alguma. Não. Eu nunca aprendi a dançar, irmãos. É ruim, velho. Eu pegava uma vassoura de piaçava, ia para frente do espelho e tentava, mas não conseguia. Os colegas diziam que eu tinha como é que fala? Tinha um negócio na coluna, ou sei lá, um cabo de vassoura, engoli um cabo de vassoura. Eu não conseguia, irmãos, de forma nenhuma.
É uma das frustrações que eu tenho. Nunca aprendi a dar. Não dá não, 60 não dá mais não. A cabeça pode até acompanhar, mas o corpo não acompanha mais não. A mente acompanha, mas o corpo não. Oi? É? Então vou tentar. E aí, irmão, sabe o que eu fazia? Quando eu enchia a cara de cana, enchia a cara de um bocado de porcaria, eu virava um dançarino de primeira linha. Servia de zombaria para os meus amigos. E eu louvo a Deus que naquela época não tinha como registrar, porque se tivesse como registrar, eu era arrasado. Sabe por quê? Porque eu buscava a realização de uma felicidade. Eu queria completar alguma coisa na minha alma. E às vezes eu sei que às vezes a gente faz isso. Eu sempre digo para as pessoas que dizem tudo o que elas querem dizer para a gente quando elas estão embriagadas. E aí a gente atribui ao álcool. O álcool só deu coragem a ela para ela falar, mas ela já tinha no coração o desejo de dizer um bocado de liberdade. Eu tinha um desejo intenso de dançar, mas só dançava quando estava bêbado. Mulher nenhuma quer dançar com um homem bêbado. O que você tem buscado como possibilidade de felicidade nesse lugar? Ou na sua existência? Deus colocou no seu coração o desejo da eternidade. E essa noite é a noite que Ele quer completar a sua vida. Ele quer te dar uma vida e uma vida abundante. Ele quer tornar você um indivíduo que tem uma vida zoe, uma vida de qualidade, uma vida plena. Vai faltar alguma coisa, fique tranquilo. Mas vai completar a sua existência. Deus quer assumir o trono da sua vida. Ele quer assumir o seu coração. Essa é a noite que Ele disse, olha, venha, chegou. Tu tem buscado em alguns campos aí, não está conseguindo essa felicidade, porque existe essa crise. Existe essa crise. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, e nós vamos orar.